Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje quem tá aqui com a gente é ele, o brabo, o brabíssimo, Domênico Losurdo. Sim, um vídeo antigo já. Eu vi há muito tempo atrás, não lembro mais, tá? É um vídeo que já tem aí mais de 5 anos na internet, lá no canal da TV Boitempo. Fica a dica, tem bastante coisa boa por lá no acervo deles. E nesse corte aqui, de uma entrevista com o Domênico Losurdo, ele, segundo o título, está abordando nazismo, fascismo, comunismo, enfim, é aquele inglês com aquele sotaque esquisito, né? Se você fala imperialês, já estou avançando aqui, mas está legendado, então tá susto. Vocês sabem que eu não gosto de fazer react de vídeo em imperialês, mas Losurdo merece uma exceção e tem legenda. Então, bora lá, vamos ouvir bastante. Hoje não é Gimo, então vamos variar um pouco, né? Vamos aprender um pouquinho aqui com o nosso Domênico Losurdo. Bora lá. The explanation of this comparison or even of this assimilation between communism and fascism, this explanation is not philosophical and not historical, is only immediately political and ideological. In order to understand this point, I prefer to speak of another important chapter of the contemporary history, because in this case we can see with more clarity the ideological operations I have speaking about. If we consider the slave revolution in Santo Domingo, Haiti, at the end of the 18th century and the beginning of the 19th century, we see a people protagonist of a great revolution, and this great revolution is compelled to face a great military apparatus. Later, after the victory of this revolution, we see Napoleon sending a great military army in order to reintroduce in Santo Domingo, Haiti, to reintroduce slavery and colonial domination. The struggle is terrible, the struggle is very cruel from both sides. That is clear. Of course, perhaps somebody can say, yes, the struggle of Toussaint Louverture, that is the leader of the slaves, was not less violent as the struggle carried out by Charles Leclerc. That Charles Leclerc was the brother-in-law of Napoleon and was sent from Napoleon in order to subjugate the slaves and the blacks. We can say that at the end of this struggle, both sides have carried out a total war. Must we say Leclerc and Charles Leclerc and Toussaint Louverture were both totalitarians? That is very ridiculous. That is very ridiculous in the moral sense. We judge in the same way the violence of the slave who tries to avoid slavery and colonial subjugation, and the violence of the slave owners who tries to impose slavery and colonial domination. Morally, this attitude is not consistent. Gente, eu tô deixando ele falar bastante porque ele tá fazendo uma explanação para tentar provar um ponto, tá? Então, assim, nós vamos sim comentar, tem bastante coisa importante pra gente falar. O Losurdo, gente, tem um texto que eu acho que é fundamental para a gente entender essa questão do totalitarismo, que se chama Crítica à Categoria de Totalitarismo, que eu usei como base para a minha série de vídeos sobre o totalitarismo, que eu já tenho aqui no canal há alguns anos, e é uma série que eu gosto bastante e vivo indicando. O Losurdo é um cara muito importante para o pensamento marxista, porque ele também ajuda a fazer uma releitura do marxismo ocidental, uma releitura crítica nesse sentido. Então ele aponta uma crítica para o marxismo ocidental que se constituiu. Ele faz uma valorização das experiências socialistas. Isso é muito importante
para o marxismo como um todo, sobretudo depois daquela baboseira do fim da história, para mostrar a atualidade do pensamento marxista e a valoração das experiências revolucionárias do século XX. O Losurdo também é muito importante, a partir do seu texto Contra a História do Liberalismo, onde ele faz uma crítica devastadora, destruidora da ideologia e da história que constitui o liberalismo como a ideologia do capitalismo. Então ele mostra cabalmente como que o liberalismo se assenta sobre a propriedade privada dos meios de produção e que versa sobre isso, mostrando que palavras como liberdade, democracia, são jargões instrumentalizados ideologicamente que não servem para basilar o que de fato é a doutrina liberal, o que de fato é o liberalismo. Então ele expõe as relações que fundam o capitalismo, relações estas baseadas no colonialismo, na escravização, no imperialismo, não em valores de liberdade. Então o Domênico Losurdo é um autor muito importante, incontornável, eu diria, para que a gente tenha uma visão crítica daquele derrotismo do marxismo pós-queda da União Soviética. É uma leitura muito importante. Tá? E aqui, nesse ponto, ele está versando sobre essa questão do totalitarismo, que é utilizado como uma ferramenta da ideologia para colocar em pé de igualdade nazismo e comunismo. O que a gente sabe é sem pé nem cabeça, mesmo os sociólogos que não são marxistas sabem que isso é uma coisa sem pé nem cabeça. Para a sociologia, para a ciência política, estão em espectros políticos opostos, sendo o nazismo classificado como extrema-direita. Tá? Oposto do que seria a esquerda radical, a proposta leninista. Mas vamos lá, vamos continuar, que está muito bom aqui o papo do Losurdo. Vamos ouvir bastante, porque é importante a gente ouvir o que ele tem para dizer. Morally is unacceptable. But this attitude is unacceptable even on the historical level. Why? If we consider the situation in this time, at the end of the 18th century, at the beginning of the 19th century, have we to say Charles Leclerc and Toussaint Louverture were both totalitarian and the USA was the representative of democracy, of liberal democracy? That would be ridiculous. In the USA we see Thomas Jefferson. Thomas Jefferson was not only slave owner, but was the protagonist of a crusade in order to defend slavery. After the victory of the Black Revolution in Santo Domingo, Haiti, Thomas Jefferson has organized a blockade, an embargo, can we say with today's language, against the Republic or against Santo Domingo, Haiti, against the first country in the American continent without slavery, freed from slavery. Thomas Jefferson was allied with Napoleon, in order to suppress the revolt of the slaves. That is the category of totalitarianism is a falsification. Totalitarianism is a falsification because transform in allies the enemies and transform in enemies the allies. Jefferson was allied with Napoleon in the suppression of the slaves revolution, and of course Toussaint Louverture was very strong or was very total in his struggle against slavery, but the struggle against slavery is not the same as the struggle for the affirmation of slavery. And the same is if we consider the 20th century, it's the same. What was fascism, what was Nazism?
Nazism, perhaps we can consider first the Third Reich. If we read the text of the leaders of the Third Reich, I quote often a personality of the Third Reich by the name of Himmler. Himmler was one of the leaders of the Third Reich. And in his so-called Geheimreden, that is secret discourses, secret because the public were nur Nazis. And during these discourses, Himmler said, now we are nur Nazis, I can speak very freely, I can speak very open, we need slaves. Without slaves, we cannot build the empire we are building in Osteuropa. And these slaves are the slaves, the Slavs, the slave are the population of Soviet Union and of Osteuropa. That is Nazism, the Third Reich was the attempt to inherit and radicalize the colonial tradition and to expand this colonial tradition in Osteuropa too. Esse ponto é importante. Vou pausar aqui porque esse ponto é importante. Porque vejam, ele é pouco abordado, esse ponto. Tem tudo a ver com o ponto mais abordado, pelo menos aqui no nosso canal. Eu tento mostrar para vocês, sempre que eu abordo a questão da extrema-direita, do nazifascismo, como um fenômeno tipicamente capitalista. Eu tento mostrar para vocês que o fascismo é o que acontece quando a crise capitalista se prolonga. Então, você junta a crise capitalista prolongada mais a ideologia, que é permanente no capitalismo, você tem o fenômeno fascista. Então, basicamente, é isso que eu tento mostrar para a galera. O ponto é, o fenômeno fascista, ele é um fenômeno da extrema direita. Por que ele é um fenômeno da extrema direita? Porque ele não visa mudar o que está posto. Ele visa reafirmar o que está posto. E, basicamente, se a gente quiser resumir o que é direita e esquerda na política, a gente vai entender que a direita defende o que está posto. Você pode ter variações, com algumas mudanças, algumas reformas, mas em síntese defende o que está posto. E o que eu estou chamando de está posto? Eu estou falando do modo de produção. Então a direita, ela é composta por diferentes formas de defender o capitalismo. Seja defendendo algumas reformas, algumas perfumarias, seja o capitalismo levado às suas últimas consequências. E a esquerda, portanto, seria uma crítica ao que está posto, uma crítica ao capitalismo. Então, você também tem diferentes esquerdas, porque você tem diferentes formas de pretender superar ou substituir o capitalismo. De modo que esquerda e direita, então, podem ser classificadas como a direita defende o que está aí, defende o sistema capitalista, o modo de produção capitalista. E a esquerda não quer mais o capitalismo, também de diferentes formas de não querer o capitalismo, seja superando, seja substituindo, seja com uma revolução, seja com uma anarquia, enfim, tem muitas formas de tentar pensar esses processos. Qual é o ponto? O nazifascismo é um fenômeno conservador. Portanto, ele visa manter o capitalismo. Só que mais que conservador, ele é reacionário e busca renovar as estruturas que dão sustentação a esse modo de produção. E, dentre estas, como uma peça fundamental, a gente tem a escravidão. Não existiria capitalismo sem a escravidão. A escravidão colonial, ela vai ser fundamental para o período de acumulação primitiva de capitais, de estabelecimento do capitalismo, de formatação das relações capitalistas de produção na Europa. Foram as colônias e o escravismo que proporcionaram a acumulação que vai produzir relações capitalistas de produção na Europa. Então, o que os nazistas sabiam é que a mesma lógica que fundou o capitalismo poderoso da Inglaterra, da França, é uma lógica assentada na escravização de seres humanos que eles precisavam fazer. Algo que a Alemanha já reclamava desde antes da Primeira Guerra, com a questão da partilha do mundo, em função da unificação tardia
e da sua chegada atrasada na corrida colonialista das potências industriais de sua época. Então a ideia era levar aquela lógica que a Europa implementou na periferia, ou seja, nas colônias, para sustentar o capitalismo nascente e depois pujante, só que agora na Europa, aplicar essa lógica para parte da população europeia, no caso, aqueles europeus que estão no leste. As populações eslavas, como diz aqui o Losurdo, né? Não só os russos, mas em geral as minorias étnicas que estavam também ali disponíveis para eventualmente serem escravizadas. Então esse é um ponto determinante para entender a lógica do nazifascismo. Primeiro, enquanto uma corrente política não só de direita, mas de extrema direita, porque extrema leva à última consequência possível o capitalismo. É o capitalismo sem máscara, é o capitalismo nu. É o capitalismo como ele verdadeiramente é. É o capitalismo que não tem medo de dizer a que veio. Esse é o nazifascismo. E dentre essas coisas que o nazifascismo faz questão de mostrar, e que normalmente o capitalismo esconde, tem a escravização de seres humanos. Isso faz parte do processo do que é o nazifascismo. E isso não pode ser associado, de maneira alguma, com o projeto de superação do capitalismo a partir da via socialista, que não inclui, em maneira alguma, um processo de colonização, de subjugar outro povo. Ao contrário, no internacionalismo socialista, o que a gente viu à época era uma rede de solidariedade, onde muitas vezes a União Soviética saía perdendo em relações comerciais, por exemplo, com Cuba, simplesmente para ajudar uma nação socialista que estava lutando contra o imperialismo capitalista do mundo inteiro. Mas vamos lá, eu acho que nós vamos ter mais espaço para falar um pouquinho mais de totalitarismo e eu quero falar para vocês, segurem aí, o vídeo tá na metade, tá ficando bom. And in this case too, you have to make the same consideration I have developed regarding the revolution in Santo Domingo. It is morally unacceptable to judge in the same sense slaves that make the revolution in order to abolish slavery and the slave owner who struggle in order to make eternal slavery and colonial domination. And in this case too, the category of totalitarianism transforms foes in allies and allies in foes. Where are the antecedents of the Third Reich? We explain that, for instance, the chief ideologue of the Third Reich, Rosenberg, in his book, speaks of the USA, of the splendid country of the future. I repeat, splendid country of the future. A great appreciation of the United States. Why? Because in the United States in this time was a race state, was the state where race played a very essential role. And Rosenberg writes, USA are a race state is the new idea. Isso é muito potente, porque eles tentam forçar uma associação da gênese da ideologia nazista com o marxismo, quando na verdade a gênese da ideologia nazista é o capitalismo. Foi na América a primeira experiência de campo de concentração moderno que a gente teve. Foi no Canadá. A inspiração de país para os nazistas era o Estado racial dos Estados Unidos, como bem lembra aqui Domênico Losurdo. Então é importante a gente colocar isso também, para afastar essa ideia de totalitarismo. Totalitarismo, gente, é uma categoria que, se a gente fizer um escrutínio, nós vamos chegar a duas hipóteses sobre ela. Uma é uma categoria indeterminada, portanto inexistente. Se você não consegue determinar uma categoria enquanto ferramenta de análise, simplesmente essa categoria não existe.
E se a gente não a classificar como indeterminada, por causa da ausência de determinações, nós vamos concluir que as determinações do totalitarismo, se são válidas, se são corretas, elas se aplicam ao capitalismo. Por quê? Há de se diferenciar, por exemplo, totalitarismo de autoritarismo. Porque se totalitarismo e autoritarismo são a mesma coisa, nós não precisamos ter duas categorias. Correto? E o que diferenciaria? Eu já vou dar aqui, sem os pormenores, vou direto para a conclusão. O que diferenciaria totalitarismo de autoritarismo? Por exemplo, a ditadura militar brasileira é classificada como autoritarismo, enquanto que o regime de Stalin, para ser colocado em pé de igualdade ao de Hitler, é classificado como totalitarismo. Então, Hitler e Stalin, totalitários. Ditadura no Brasil, autoritária. Qual seria a diferença mais determinante? Onde nós encontraríamos a determinação que faz com que a gente perceba que nós estamos nos referindo a duas categorias diferentes? No caso do autoritarismo, a dominação política ela é feita de cima para baixo, mantendo uma população oprimida politicamente, população essa que discorda do regime ou não se envolve com o regime, ou aceita de maneira tácita, ou discorda e luta contra e é reprimida, ou discorda, mas não se manifesta, mas em geral o povo não sustenta o regime ideologicamente. Não é a base de apoio popular que sustentava o regime militar empresarial brasileiro. Não, era um aparato repressivo, uma censura, uma polícia política, que impunha uma dominação de cima para baixo. O totalitarismo seria diferente porque ele seria totalitário, ou seja, ele visaria um controle total. E para que este existisse, há um elemento fundamental que é a participação da população, sustentando, apoiando, mantendo esse regime de baixo para cima. Onde o grupo totalitário seria sustentado pela massa que crê e se percebe como um participante do regime. Diferente de uma ditadura como a nossa, onde o trabalhador era oprimido pelo regime. Entendem a diferença? Pois bem, vejam, é rigorosamente o que acontece no capitalismo. O capitalismo é um modo de produção que se baseia na exploração, porém, precisa que o explorado se considere livre e apoie a própria exploração. Portanto, se nós entendermos essa determinação, existem outras, tá? Por isso que eu disse que eu estava indo direto para a conclusão. Na minha série lá sobre totalitarismo, a gente aponta todas as determinações do totalitarismo, vai escrutinando uma a uma e depois avança para essa discussão que termina aqui onde eu estou falando agora. Mas o ponto é, se nós aplicarmos isso, entendermos o mundo, entendermos essa ferramenta de análise como uma ferramenta válida, nós vamos entender então que o capitalismo é totalitário. Porque, na realidade, nós não temos liberdade e nós somos explorados para sustentar a classe dominante. Entretanto, majoritariamente, nós apoiamos e defendemos essa exploração e lutamos para que ela se mantenha. Portanto, no capitalismo, os capitalistas têm um controle totalitário da sociedade. Controlam a mídia, controlam o exército, controlam os aparatos de Estado, a justiça e a mente dos trabalhadores que vendem sua força de trabalho, são explorados e ainda aplaudem a própria exploração. Percebem por que é uma falsificação essa categoria? Ela serve apenas para tentar colocar em pé de igualdade
comunismo e nazismo, apenas para ser instrumentalizada politicamente dessa maneira. A crítica do Losurdo, no texto que eu utilizei para fazer a minha série, que chama Crítica à Categoria de Totalitarismo, é devastadora. Ele não critica apenas a Hannah Arendt, que é a que popularizou o termo, embora seja mais antigo e também tenha uma polissemia aí presente. Mas na minha série, a gente fala tanto daqueles que vão sistematizar melhor a categoria, se eu não me engano, Friedrich Brzezinski, não sei se é assim que se pronuncia, né? Depois passando pela Hannah Arendt até chegando à formulação mais atual, que é da Annie Applebaum, tá? Que é de onde a gente consegue extrair essa conclusão. Por quê? Porque essa categoria de totalitarismo ela vai sendo confrontada e as determinações vão caindo, até que chega na Annie Applebaum, que é contemporânea, apenas com essa questão da participação dos dominados da dominação que existe pelo grupo que almeja o controle totalitário. Controle total. Você chega neste ponto para justificar que ainda é válido a gente utilizar tal ferramenta de análise, tal categoria. Pois bem, então se você quer forçar essa situação, então entenda que essa situação é aplicável ao capitalismo. Porque é rigorosamente isso que acontece no capitalismo. Então, se alguma porra é totalitária, essa porra é o capitalismo. Mas vamos lá, vamos continuar. For the future, the condition of enslavement or of subordination for the blacks must be extended even to the Jews. That is the history of the Third Reich. If we will understand the Third Reich, we have to understand the colonial tradition and the American tradition. I have demonstrated in my book that without USA we cannot understand the Third Reich. I make at least an example. If we ask ourselves what is the term that explain the horror of the Third Reich, perhaps the answer is Untermensch, the German term Untermensch, plural Untermenschen. The Untermensch or the Untermenschen, where the men or the women that had only the appearance of being men and women, they were Untermenschen, that is undermen, and we can ask ourselves what is the origin of this term. This term, the German term Untermensch, is only the translation of the American underman. This term underman has been invented by the American author by the name of Lothrop Stoddard. Lothrop Stoddard wrote at the beginning of the 20 years a book by the title The Menace of the Underman. For Lothrop Stoddard, of course, the undermen were the black men, were the colonial... Percebem, gente? Percebem? Na verdade, o que o Losurdo está trazendo aqui pra gente é simplesmente a história que embasa o nascimento da ideologia nazista, que se baseia no ideal de país Estados Unidos daquela época, que era um Estado racial, né? Um Estado que convivia com o apartheid, né? E que conviveu até pouquíssimo tempo atrás. Peoples, but for Lothrop Stoddard, the underman was to be subjugated or to be killed. That was, and the Nazis have only translated this term. Das Buch of Lothrop Stoddard was immediately translated in German and was Die Drohung des Untermenschen, the menace of the underman. That is the main terms of the Nazi ideology are of American
origin, of American origin, because the Nazism, the Third Reich, wished to inherit and radicalize the colonial tradition. And the relationship between the races in the USA was, of course, the dominance of the white men and the subjugation of the black peoples. And this race hierarchy, the superiority of the white people about the colonial people, that is an important point, of course, of the German Nazi ideology. That is, we cannot understand the Third Reich without the colonial tradition and without the American colonial tradition, without the treatment imposed by the white men in the USA to the black peoples and to the peoples of colonial origin. Therefore, the ideologue of the Third Reich, Rosenberg, speaks with great enthusiasm of the American Republic. Even if we read Mein Kampf, that is das Buch of Hitler, Hitler speaks very well of the USA, speaks very well regarding. E um ponto importante é que a recíproca era verdadeira. Os americanos não tinham problema nenhum com os nazistas. Nenhum. Vamos lembrar que os Estados Unidos só vai entrar na guerra quando é atacado diretamente. Porque até então não era problema deles. Basicamente é isso, tá? Assim, no duro, as verdes, é isso, tá? On the one hand, the relation within the relation between the races, and on the other hand, Hitler speaks with enthusiasm of the advancement of the white race in the Far West. For Hitler, the Far West was Osteuropa. And Hitler very often said, our Far West was in Osteuropa. We have to handle with the natives as the white race has dealt with the natives in the Far West. That is, the natives in Osteuropa for Hitler, on the one hand, were the Redskins that were to be decimated in order to make possible the Germanization of the territory. The other part of these natives were the blacks who were compelled to work as slaves for the service of the white race of the superior race, and those who promoted the rebellion of the inferior races, the Bolshevik, were like the Jews, were compared by Hitler with the Jews, and they were to be exterminated because they were the responsible of this unnatural revolution. The sources of the Third Reich can be found in the colonial tradition and above all in the American colonial tradition. The category of totalitarianism is a misunderstanding in the best case of the real history, or perhaps is a falsification of the real history. Eu diria que é uma falsificação, né? Até porque se você pegar o texto da Hannah Arendt, dá para ver o corte temporal entre a primeira e a segunda parte, né, que ela escreve antes e depois de ser cooptada, né, e antes e depois também, enfim, dos desdobramentos da guerra. Então, também se percebe isso, inclusive no texto clássico das origens do totalitarismo. Beleza? E vamos ficando por aqui, gostei bastante. Diz aí nos comentários o que você achou, se você também gostou. Losurdo é brabo demais, né, galera? Leitura obrigatória, tá? Conta história do liberalismo, não dá para não ler, tá? Tem muitos títulos bons, tá? Mas se eu pudesse indicar só um, eu indicaria Conta História do Liberalismo, que é pedrada e é leitura obrigatória. Beleza? E se você chegou aqui até o final, deixa teu like, curte, compartilha, confere se está inscrito, se as notificações estão ativadas. Cogita colaborar para a manutenção da nossa programação. Todas as formas de fazer isso vocês encontram aqui embaixo no comentário fixado. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima.